Se você quer perder peso, vai ser necessário que esteja contabilizando as calorias consumidas ao longo do dia. E para quem não me conhece, eu me chamo Lívia Vieira, sou nutricionista comportamental especializada em emagrecimento e eu tô fazendo um módulo aqui explicando tudo que você vai precisar saber para conseguir perder peso. Então, se você não assistiu às outras aulas, já desce no meu canal e dá uma olhadinha. Eu vou estar falando sobre sono, rotina, criação de hábitos, como montar um prato saudável no processo de emagrecimento, muita coisa legal. Mas, recapitulando aqui, uma coisa que é muito comum acontecer, aconteceu comigo também, é de ter a impressão que está comendo poucas quantidades e mesmo assim ganhando peso. Isso acontece porque os alimentos que não são saudáveis possuem uma densidade calórica grande, ou seja, bastante calorias por grama. Então, quando eu era mais nova, eu pesava 10 quilos a mais que eu tenho hoje. E eu sempre tive essa impressão de que, caramba, eu não como muito, como é que eu tô ganhando peso? Isso sempre foi uma coisa que me fazia questionar. Até que eu comecei a estudar mais sobre alimentação, buscar entender mais o que acontecia. E não é à toa que hoje eu virei nutricionista também, foi daí que começou a minha paixão. Mas enfim, hoje eu vou explicar para vocês tudo sobre o processo de emagrecimento, como contar as calorias, mostrar como é que funciona o nosso metabolismo, o processo de perder peso. Então vem comigo que tá muito bacana essa aula. Não basta você querer apenas contar calorias, você tem que entender alguns outros conceitos por trás. E lembre-se que quanto mais conhecimento você tiver sobre alimentação saudável, mais claras vão ser as suas escolhas, mais sentido elas vão fazer. Então, para você no dia a dia que está com a sua rotina ali, quanto mais você entender sobre alimentação, melhor você vai se dar no processo de perda de peso, tá bom? Então, quando a gente fala de contagem das calorias, precisamos levar em conta algumas coisas: as calorias dos alimentos, a taxa metabólica basal, o seu gasto energético total e o método Ventral, que é uma formulazinha que vai direcionar até quantos quilos você pode perder por mês. Eu até vou explicar no final da aula porque não é viável perder 10 quilos no mês. Você vai entender o porquê que não dá para fazer isso. Vamos começar pelas calorias dos alimentos. Os alimentos, eles são divididos em macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos, a gordura e o álcool. Então, todos os alimentos que você consome são divididos nesse grupo. Então, as proteínas possuem 4 calorias, os carboidratos possuem 4 calorias por grama, tá, gente? Então, 1 grama de carboidrato, 4 calorias. 1 grama de gordura, 9 calorias. 1 grama de álcool, 7 calorias. Eu vou te mostrar, então, alguns exemplos de como essas calorias ficam distribuídas nos alimentos. Eu trouxe aqui o exemplo do morango e o exemplo da pizza. Perceba que em 100 gramas de morango tem apenas 30 calorias. E em 100 gramas de pizza tem 300 calorias. Porque aqui, ó, nos macronutrientes, tá vendo? Carboidrato, gordura, proteína, a pizza possui maior densidade calórica, mais calorias por gramas. Então, você percebe que se você comer 100 gramas de pizza, você vai obter muito mais calorias do que você está comendo 100 gramas de morango. Trouxe outro exemplo aqui da batata inglesa normal e dela frita. Então, já vale uma reflexão também de que o modo que você prepara os seus alimentos vai influenciar. A gordura, como a gente viu lá na frente, 1 grama dela possui 9 calorias. Então, ela é o macronutriente mais calórico. Então, tudo que vai imerso no óleo, coisas fritas, costumam ser bem mais calóricos. Porque o alimento vai reter aquele óleo que vai ser consumido por você. Então, no processo de emagrecimento, vale a pena demais fazer essa troca. Em vez de consumir alimentos fritos, vá para os alimentos que são cozidos. Isso vale para o frango, por exemplo, evitar frango empanado, imerso no óleo. E olha a diferença, gente, em 100 gramas também. 100 gramas de batata inglesa tem 64 calorias. 100 gramas de batata frita tem bastante. Então, quando você vai lá almoçar no self-service, pega só um pouquinho de batata frita, porque você não quer exagerar. Mas se você pega 100 gramas, gente, já é uma porrada de calorias. Isso daqui daria para você montar um prato bem cheio de arroz, feijão, frango, salada, que vai dar volume e saciedade, que é o que a gente tem que pensar no emagrecimento.
Por isso que nesse processo é sempre interessante a gente escolher os alimentos que possuem baixa densidade calórica, porque eles vão fornecer um volume maior de comida, te manter mais saciado, e quanto mais saciado você está, melhores escolhas alimentares você toma, porque você não é levada pelo impulso, pelo desejo que estar com fome gera em você. E para você ter um emagrecimento saudável, onde você não vai estar gerando muita flacidez ou um desfalque ali de calorias, é necessário que você siga uma porcentagem. Então vai ter uma distribuição correta das suas calorias. Não basta simplesmente você restringir. Você tem que comer as quantidades certas com as distribuições certas. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês a distribuição como deve ser. As proteínas, elas devem estar presentes entre 10 a 30% de tudo que você consome. Os carboidratos 45 e 65 e as gorduras 25 e 35. Mas a proteína a gente também pode usar esse outro cálculo, que é grama por quilo. Então, exemplo, se eu peso 60 quilos e vou comer 2 gramas de proteína por quilo, vou ter que comer 120 gramas de proteína, tá? Mas não esquenta a cabeça, eu vou estar mostrando para vocês 2 aplicativos que vai dar esse cálculo aqui prontinho para você aplicar em casa, e o outro aplicativo vai ser para você adicionar os alimentos que consumiu ao longo do dia, tá bom? E ele já vai dar o cálculo de todas as calorias que você consumiu. Então, quando você faz esse monitoramento, consome as calorias corretas, na distribuição correta, você vai perder peso. Outro ponto importantíssimo que você tem que lembrar no seu processo de emagrecimento é que você não pode comer cada vez menos. Você tem um limite ali de calorias que não dá para você consumir a menos do que aquilo. E esse limite vai ser dado através da sua taxa metabólica basal, que é a taxa que o seu metabolismo gasta para estar executando as funções vitais. Então, por exemplo, respiração, batimentos cardíacos, manutenção da temperatura corporal. Tudo isso vai precisar de um aporte calórico correto para que seu corpo consiga realizar essas funções sem nenhum prejuízo. Então, por exemplo, se a sua taxa metabólica basal é 1.500 calorias, você não pode comer menos que 1.500 calorias. Senão você vai estar trazendo alguns prejuízos para a sua saúde. Entre eles, queda de cabelo, fraqueza, desnutrição, pele opaca e ressecada, má cicatrização da pele, fraqueza, cansaço, má concentração, problemas de crescimento e por aí vai. Então você já pode notar que não é para comer menos. Então, se você vê aquelas malucas na internet falando para você comer um ovo com uma fatia de melancia e a dieta da maçã, a dieta da sopa, nada disso, gente. Tem que comer a quantidade certa, na distribuição certa, com a qualidade correta dos alimentos. Então, não é fazer restrição de qualquer jeito, tá bom? Para vocês saberem, não que vocês vão precisar utilizar isso daqui, tá? Como eu falei, eu vou estar disponibilizando o site que vai calcular isso aqui para vocês. Mas saiba que tem uma taxa que calcula a taxa metabólica basal. Tem uma fórmula, perdão, que calcula a taxa metabólica basal. Para homens é um e para mulheres é outro. Eu vou estar dando um exemplo aqui. Vamos colocar o nome de Fernanda. Fernanda tem 62 quilos, 1,64 m, 24 anos, e é do sexo feminino. A taxa metabólica basal dela vai ser essa, a partir do momento que a gente faz aquele cálculo. Então, em hipótese alguma, Fernanda pode comer menos que 1.432 calorias. Senão, ela vai começar a ter aqueles prejuízos que eu citei: queda de cabelo, fraqueza, má concentração, pele opaca, desnutrição, e isso não deve acontecer num emagrecimento saudável. Que além de emagrecer, você tem que estar pensando que você tem que estar saudável, tá bom? Porque a nutrição é muito mais que uma contagem de calorias. A gente precisa levar uma série de coisas em contas, que aliás é tudo que eu falei nas minhas outras aulas. O sono, a organização, a criação de hábitos, a qualidade da sua alimentação, tudo isso vai importar. E para você saber a quantidade correta de comida que deve ser consumida, você vai utilizar o cálculo do gasto energético total. Obviamente, você não vai precisar de estar fazendo em casa, mas eu vou estar explicando para você entender o conceito e como a atividade física vai ser importante.
Então, olha aqui. Tem o cálculo do gasto energético total, você vai pegar a sua taxa metabólica basal mais um fator de atividade física. Aqui eu utilizei o moderado. Então, você pode olhar que de 1.432 calorias, quando eu adiciono atividade física, o meu corpo gasta isso. O corpo da Fernanda vai gastar isso aqui. Então, olha a diferença, para vocês verem. Se ela fosse sedentária, ela ia precisar de estar consumindo menos calorias que isso para perder peso. Mas já se a Fernanda praticasse uma atividade física intensa, ela precisaria de estar consumindo menos que isso para já conseguir perder peso. E vamos combinar. O que você acha que é mais fácil de acontecer? Você está consumindo 1.600 calorias ou 2.700? Vocês já viram quanto de comida é 2.700 calorias? Pensando em alimentos saudáveis, é uma porrada de comida. É difícil pra caramba você conseguir consumir essa quantidade toda de comida. Então, para você aplicar um déficit, vai ser muito mais fácil. Você vai fazer um déficit ali muito mais confortável, porque você vai estar podendo comer bem mais e porque o seu exercício físico vai estar te dando esse suporte de acelerar o seu metabolismo para que você queime mais calorias. Isso, claro, favorece o processo de emagrecimento. Então, se você está pensando em perder peso, ter esse cálculo vai ser essencial, porque você tem que saber quantas calorias está ingerindo, porque se você estiver ultrapassando isso, você não vai perder peso, sinto lhe dizer, tá? E a atividade física aqui vai ser um fator importantíssimo, além, claro, de aliviar estresse, que vai diminuir a sua fome, sua impulsividade por comida, vai controlar a ansiedade, que também regula a impulsividade por comida, vai melhorar o sono, que também regula esse fator do desejo. Então, a atividade física, além de queimar calorias, ela traz inúmeros outros benefícios que vão ser essenciais na sua perda de peso. E agora eu vou explicar a fórmula que nós fazemos para perder peso. Saiba que 1 quilo seu equivale a 7.700 calorias. Então, se você quer perder 1 quilo no mês, você vai pegar essas 7.700 calorias e dividir por 30. Então, em um dia, você tem que fazer esse déficit de 256 calorias. Se em 30 dias você comer 256 calorias a menos do seu gasto energético total, você perde 1 quilo. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê que não é viável. Muitas das vezes você está perdendo 10 quilos no mês, 5 quilos. Se o seu gasto energético total era ali de 1.600 calorias, se você quer perder 6 quilos no mês, por exemplo, você tem que restringir no dia 1.500 calorias. Então você ia poder estar comendo 40 calorias, 20 calorias por dia. Isso não é nem um pouco viável, gente. Não dá para você estar comendo a menor quantidade possível, como eu falei. Então, o que vale a pena você estar fazendo nesse momento? Vale a pena você estar aumentando o seu gasto energético, ou seja, praticando mais atividade física para o seu corpo queimar mais calorias e você fazer um déficit adequado. Normalmente, a gente consegue fazer um cálculo de 1 a 2 quilos por mês. Claro que pessoas que têm um sobrepeso, uma obesidade maior, que já tem o costume de comer quantidades muito exageradas de comida, dá pra gente fazer essa restrição bem maior. Então, quando a gente faz uma restrição grande, pessoas com muito sobrepeso e obesidade tendem a perder uma quantidade enorme de peso por mês. Só que na maioria dos casos isso não é viável e não vai acontecer. Vai ter uma perda de peso ali gradual, tá bom? Agora que você entendeu que não pode comer a menor quantidade de comida possível para não ficar abaixo do seu metabolismo basal, senão você vai ter muitos prejuízos à sua saúde. E que não basta você restringir a sua alimentação, você tem que estar comendo a quantidade correta, com a distribuição correta. E que também não dá para você perder 10 quilos no mês. Isso às vezes vai ter que ser feito ao longo de um ano inteiro. Então, em 12 meses, talvez você consiga perder 12 quilos, 10 quilos, 20 quilos. Mas em um mês, dificilmente você vai conseguir fazer isso, tá? Eu vou mostrar para vocês agora os dois sites que eu falei. Um é o site e o outro é o aplicativo, tá? O primeiro site é esse aqui, o TDE Calculator. Você vai entrar nesse site, tá? É só digitar bem assim no Google. Ele é em inglês,
mas se você abrir pelo computador, tem a opção bem na barra superior, que é do Google Tradutor, que você clica ali e já traduz, tá? Após você clicar no site e abrir o site, você vai adicionar aqui suas informações. Se você não souber, seu percentual de gordura não precisa adicionar, tá? Adiciona aqui tanto de vezes que você pratica atividade física, seu peso, sua altura, sua idade. Coloca aqui se você é homem ou mulher também, tá? Com isso, ele vai te dar algumas opções de calorias. Se você quer perder peso, você vai na opção Cut. Acredito que aqui deve estar corte ou perda em português, não me recordo. Mas de qualquer forma, é essa opção aqui do meio. Se você quer ganhar peso, você vai no bulking. Se você quer manter seu peso, você vai aqui em mantém-se, tá? O que eu recomendo para vocês fazerem? Que vocês escolham a opção de moderate carbo, que é carboidrato moderado. Então, tá vendo? Aqui já vai ter calculado a quantidade de proteína que você deve consumir, a quantidade de gordura e a quantidade de carboidrato. Você sabendo esses números, você vai anotar eles em algum lugar. E agora vamos para o próximo aplicativo, tá? Guarda esses números aqui que o site te der, que você vai utilizar eles ali no seu processo de perda de peso. Em seguida, então, você vai baixar o aplicativo Fat Secret. Ele é um contador de calorias, então tudo que você comer ao longo do dia você vai adicionar nele, tá? Então você vai percebendo, quando você começar a pegar mais familiaridade pelos alimentos, e antes de fazer isso você também pode estar pesquisando no Google, alimentos ricos em proteína, alimentos ricos em gordura, alimentos ricos em carboidrato, para você ter um norte do que fazer. E também, na nossa aula passada, quando eu falei de alimentos saudáveis, eu mostrei vários exemplos e expliquei como é que você monta o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Então, a aula passada vai contribuir para que você consiga aplicar tudo que eu estou te explicando hoje também, tá? Enfim, então temos aqui o café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Você vai anotar tudo que consumiu ao longo do dia. Não precisa ser na hora. Você pode planejar tanto de manhã quando você acordar, já planejar tudo que você quer comer, ou de noite. Eu recomendo que você faça isso mais pela manhã, até de tarde, para não chegar de noite e você já ter consumido todas as calorias e, por exemplo, não dar tempo de você jantar. E mesmo assim, gente, eu recomendo que vocês não fiquem compensando demais, tá? Aqui é uma forma de você monitorar. Então, assim, a partir do momento que você monitorou e viu que você está extrapolando sempre essas calorias, você não tem que pensar da seguinte forma: agora são 18 horas, já consumi todas as minhas calorias e ainda não jantei, então eu não vou jantar, vou dormir sem jantar. Gente, não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. O que você tem que fazer? No dia seguinte, você vai olhar para tudo que você fez errado hoje, aonde você extrapolou e o que você pode fazer de diferente. Então, em vez de pensar em ficar compensando, você pensa no dia seguinte em fazer certo. E fazer certo a semana inteira, tá? Porque não basta você contar calorias de segunda a sexta. Tem que prestar mais atenção no final de semana, que é onde a galera joga tudo pro alto, erra demais. Então, monitorando, você consegue enxergar os seus erros, aonde você deve melhorar e traçar um plano estratégico. Tipo, putz, cara, todo final de semana eu tô batendo 4.500 calorias, sendo que era para eu estar batendo 1.600, tem alguma coisa de errado. Onde que eu tô errando? O que eu tô fazendo de errado? Foi aquela pizza, foi a cerveja. Então, assim, você sabendo onde você tá errando, você já traça um plano para aquilo parar de acontecer. E outras coisas vão ser importantes. Você regular o seu sono, você ter a sua comida de fácil acesso, disponível para você comer, igual a comida não saudável é. Porque você tem que ter as coisas ali rápido para você comer. Porque se você chega cansada do trabalho, estressada, você vai querer cozinhar? Você vai no iFood, mais rápido, mais simples. Então, você ter já suas coisas organizadas, preparadas, ajuda muito a seguir a dieta, tá? Principalmente no final de semana. Você já saber o que você vai fazer, você já saber o que vai comer, isso ajuda demais, tá? É um exemplo de como fica, né? Eu adicionei tudo que eu comi ao longo do dia, por exemplo, deu 1.900 calorias, quantidade de proteína, carboidrato, gordura, tá vendo? Ele já vai contabilizando aqui. Então, aquela meta daquele outro aplicativo, tá vendo? Você vai ter que bater ela aqui.
Se todos os dias você bater a meta de calorias, você vai perder peso. Só que às vezes outros fatores vão estar influenciando ali na sua tomada de decisão, que é aquelas coisinhas que eu citei. Sono, controle do estresse, controle da ansiedade, gestão do tempo, gestão da sua rotina. Então, perceba que não é só contar calorias. O buraco é mais embaixo, a contagem de calorias é só a ponta do iceberg. Então, você tem que fazer outras coisas também. Claro que um profissional, entendendo a sua rotina, entendendo suas dificuldades, suas limitações, vai conseguir montar uma coisa muito mais individualizada para você. Porque se você fosse contratar um nutricionista bom de verdade, ele vai mexer numa série de coisas na sua rotina que estão te atrapalhando. E não somente te entregar uma dieta calculada. Mas aqui você já começa a ter um norte do que você pode estar fazendo. Quer dizer, você não está numa boa condição de contratar um profissional, mas você já sabe mais ou menos por onde começar. E quando você vê que seus resultados estagnarem, aí sim é hora de você fazer esse investimento na sua saúde, que vai te dar inúmeros retornos, tanto de autoestima, quanto mais confiança, qualidade de vida, performance, por aí vai. Percebi que eu não mostrei. É assim, ó, gente, que fica, tá vendo? Ó, fica a quantidade de proteína aqui, de carboidrato, de gordura, fica tudo aqui, dessa forma. Como eu falei, bata as metas estipuladas, tá vendo? É necessário que você cumpra as quantidades de calorias, de proteína, de carboidrato, de gordura, para que você tenha o emagrecimento da forma correta. E aqui finalizamos então a nossa aula de contagem de calorias. Se você assiste todas as aulas do módulo, tenho certeza que você vai conseguir aplicar muitas coisas na sua rotina que vão favorecer para a perda de peso acontecer. Se você quer fazer um agendamento mais individualizado, aqui está o WhatsApp do consultório, é só mandar mensagem que o suporte vai te atender. E se você quer saber mais dicas sobre emagrecimento, mais orientações, eu estou sempre no Instagram ali postando inúmeras coisas. Então é só apontar o telefone para o QR Code que vai abrir na minha página no Instagram. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquela sua amiga que está querendo perder peso.